Salve, salve! Mais um estudo de caso começando aqui no canal da Comunidade Ambiental e o de hoje é um pouco diferente. Eu já te trouxe aqui vários estudos de casos shakespearianos, ou seja, que terminaram em um final feliz, se bem que Romeu e Julieta não terminou em um final feliz. Deixemos os romances de lado, voltemos aqui para o estudo de caso. Bom, nesse estudo de caso, como você sabe, nosso objetivo é te trazer o que deu certo, o que deu errado, o que poderia ser melhorado, dicas práticas. E nesse estudo de caso, uma pequena falha acabou dando ruim e eu vou te contar qual foi essa falha. O que aconteceu foi o seguinte: a Polícia Militar estava fazendo uma fiscalização, Polícia Militar Ambiental, e passando próximo à propriedade rural, decidiu fazer uma fiscalização. Cláudio, a Polícia Militar pode entrar em uma propriedade e fiscalizar mesmo sem denúncia? Pode. Ela pode tanto pela denúncia, para averiguar a denúncia, como para fazer uma ação de prevenção, fazer uma fiscalização espontânea. Foi o que aconteceu. Chegando no local, ela verificou que havia um amontoado de madeira, e essa madeira era proveniente de uma supressão de vegetação. Então, conversando com o proprietário explicou: olha, passou um ciclone bomba aqui, derrubou aquela vegetação, e eu então apenas fiz a limpeza, cortei os galhos e as madeiras estavam caídas e coloquei todas elas ali naquele espaço. Era uma pequena propriedade rural e esse espaço onde houve o ciclone bomba era inferior a 2 hectares. Bom, a Polícia Militar não se contentou com essa versão do produtor rural e disse o seguinte: olha, se você quiser falar a sua versão, você vai ter que apresentar através de uma defesa, porque eu estou aqui te autuando agora por infração ambiental, porque eu entendo que isso é uma infração ambiental. Esse auto de infração vai instaurar um processo administrativo e você pode se defender nesse processo administrativo, comprovar a sua versão. Se ao final você conseguir demonstrar que realmente foi um ciclone bomba e que você não praticou essa infração, então o auto vai ser anulado, mas o meu papel enquanto policial é lavrar esse auto. Foi isso que aconteceu. Ok, produtor rural apresentou a defesa, mas a defesa foi... não interessa a defesa. Aqui a gente está falando de uma ação criminal ambiental hoje. Isso. Não vou falar aqui, não vou entrar no aspecto da defesa. Até porque eu não acessei o processo na íntegra, não sei o resultado, enfim, voltemos. O que aconteceu é o seguinte: sempre que um auto de infração é lavrado, cópia desse processo é encaminhada para o Ministério Público. Já falei isso aqui diversas vezes nas lives, nas aulas, sempre falo isso. O Ministério Público recebeu a cópia desse processo e entendeu que aquela conduta também configurava o crime ambiental do artigo 38A, que é destruir ou danificar vegetação do bioma Mata Atlântica. Com base nisso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra esse produtor rural pela suposta supressão de vegetação. O juiz recebeu essa denúncia. Quando o juiz recebe a denúncia, interrompe o prazo prescricional e determinou a citação do réu para que apresentasse resposta à acusação. O réu, então, foi lá no processo, constituiu um advogado e disse o seguinte: excelentíssimo senhor juiz, o que aconteceu aqui foi um ciclone bomba, eu apenas fiz uma limpeza porque o meu gado estava utilizando aquela área e não conseguia mais passar para ir beber água, então eu fiz uma limpeza daquela vegetação lá. De fato, ele acabou juntando no processo alguns documentos, algumas declarações testemunhais, algumas provas, algumas notícias locais nessa resposta à acusação. Só que teve um problema: não foram arroladas testemunhas de defesa na resposta à acusação. Não foram. O que acontece? No processo criminal que tramita pelo rito sumário ou ordinário citado, o réu apresenta a resposta à acusação e é nesse momento que ele precisa arrolar as suas testemunhas de defesa. Anotou? Nesse momento, então, ele deveria ter arrolado, não arrolou, e o que acontece? Precluiu, ou seja, perdeu o Playboy. Foi isso que aconteceu. Então, o juiz designou a audiência de instrução e julgamento, o advogado voltou no processo e disse: juiz, faltou as minhas testemunhas de defesa, faltou determinar a intimação delas. O juiz disse: mas você não arrolou as testemunhas? Não, mas eu indiquei aqui como prova testemunhal escrita, declarações escritas. Mas vamos lá, vamos aqui, vamos abrir um parênteses aqui. A prova testemunhal, ou as provas juntadas junto com a juntadas junto ficou redundante, mas tudo bem, você entendeu, né? As provas que são anexadas à resposta à acusação,
é uma coisa. Arrolar testemunhas de defesa é outra. Então, lá no finalzinho, nos pedidos da resposta à acusação, excelentíssimo senhor juiz requer que o réu seja absolvido. Caso não seja absolvido, então que seja determinada a intimação das testemunhas de defesa, e aqui está o rol: nome, endereço e CPF. Tem que qualificar a testemunha, não pode só colocar nome porque vai dar ruim também. Não foi feito isso nessa resposta à acusação, o juiz entendeu que precluiu e determinou que o processo andasse normalmente sem testemunhas de defesa. Foi nesse momento que, de acordo com os autos, um novo advogado foi constituído pelo réu e apresentou então um pedido de reconsideração. Agora vamos falar sobre o pedido de reconsideração. Ele não tem previsão legal, não existe, nem no processo penal, nem no processo civil, e em lugar nenhum não tem pedido de reconsideração. É válido? É válido. Funciona? Às vezes funciona. Por quê? É um pedido simples, uma manifestação simples, não há óbice nenhum em um advogado fazer isso, para que o juiz reanalise algum ponto que ele decidiu. Obviamente que o correto, a depender da circunstância, são os embargos de declaração. Mas nesse caso, já havia passado o prazo, então, simples pedido de reconsideração da decisão para que as testemunhas de defesa fossem ouvidas. Acontece que eu me recordo quando saiu essa notícia lá no Superior Tribunal de Justiça, uma decisão contrária à Defensoria Pública, que diz o seguinte: olha, a gente assumiu o processo agora, ministros do STJ, e não foram arroladas testemunhas de acusação de defesa nesse processo. Então, nós gostaríamos que o processo retornasse à primeira instância para que fossem ouvidas testemunhas de defesa. E o STJ disse: não, precluiu, esquece, acabou. Momento de arrolar testemunhas no processo criminal é na resposta à acusação. Se não arrolar na resposta à acusação, tchau. Acabou, não tem mais. E é tanto para a defesa quanto para a acusação. Isso é importante, anota que vai cair na prova. Então, como o juiz indeferiu novamente, com base até nesse entendimento do STJ, foi designada a audiência de instrução e julgamento. Então, as testemunhas de acusação, que eram os policiais militares que participaram da fiscalização, foram ouvidos. E aí o réu foi interrogado. Testemunha de defesa é ouvida, réu é interrogado. Anota isso que cai na prova. Bom, testemunha de acusação claramente confirmaram que sim, havia um desmatamento, havia uma supressão de vegetação, que o réu confessou para eles que havia retirado a vegetação, e o que mais o réu falou? Deixa eu ver aqui no processo. Aliás, testemunhas de acusação, né? Enfim, elas confirmaram que havia um crime ambiental e disseram que, de acordo com a vegetação, embora não tivesse laudo técnico elaborado pelo Instituto Geral de Perícias, que é um documento obrigatório de acordo com o Código de Processo Penal, quando o crime também deixa vestígios, como era esse caso, então eles entenderam, né, pela vegetação e como testemunhas, que era aquela vegetação secundária em estágio médio de regeneração, então configurava o crime ambiental do artigo 38A. O réu, ele não teve o que fazer a não ser aceitar ser interrogado. Eu sempre falei aqui no canal da comunidade, nas aulas e lives, que o réu, a depender da circunstância, é melhor que permaneça em silêncio. Tanto, às vezes tem testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, como no estudo de caso que nós já analisamos anteriormente, que as testemunhas de acusação falaram que o réu não praticou o crime. As testemunhas de defesa também falaram que o réu não praticou o crime. Então, por que o réu vai falar? O réu não fala nesses casos. Outra circunstância que o réu não fala é quando não tem testemunhas de acusação. Você dispensa testemunha de defesa e também o réu permanece em silêncio, porque daí nenhuma prova é produzida em juízo. Claro, às vezes, né? Isso aqui não é regra, isso depende de cada caso. Não ache que é uma regra isso, tá? Bom, vamos lá. O réu, então, ele deu a sua versão para o juiz, disse: doutor, foi um ciclone, doutor, eu não fiz nada, eu apenas limpei a área, as árvores estavam tudo caídas, o que eu ia fazer com aquela vegetação toda que estava no chão? Eu limpei, é minha pequena propriedade, eu acabei utilizando uma parte daquela madeira para meu uso próprio.
Bom, embora tenha ocorrido isso, nós não tínhamos testemunhas de defesa para confirmar a versão do réu. E também os documentos que tinham no processo eram um pouco frágeis, no sentido de confirmação do evento climático. Tinha vídeos, tinha tudo mais, mas não era da propriedade do réu, era propriedades vizinhas que saíam no noticiário da região, então acabaram sendo juntadas no processo, mas não teve o peso que teria uma testemunha de defesa. Veja, se nós tivéssemos 3 testemunhas de defesa contra 3 testemunhas de acusação, 3 testemunhas de acusação falando uma coisa, 3 testemunhas de defesa falando outra. O peso praticamente se equilibra. Agora, quando nós tínhamos somente 3 testemunhas de acusação e nada de testemunha de defesa, a balança sobe de um lado e desce do outro. Isso é automático. Foi o que aconteceu com esse estudo de caso aqui, onde o juiz entendeu que não havia provas suficientes de que o réu não praticou a conduta, mas sim que ele praticou aquela conduta. Então, o juiz acabou condenando o pobre produtor rural, porque entendeu que a autoria e materialidade estavam comprovadas. Como ele era um pequeno produtor rural, não era reincidente, era primário, o juiz acabou então convertendo a pena privativa de liberdade, que é a prevista para o crime do 38A, em medidas restritivas. Nesse caso aqui, eu não me lembro, mas acho que foi uma prestação de serviço à comunidade. Obviamente, a defesa recorreu. E aqui vem uma dica muito, muito importante, a nota que vai cair na prova. A defesa recorreu. O que a defesa acertadamente fez nesse caso aqui? Quando abriu o prazo da sentença, a defesa foi lá e disse o seguinte... aliás, o prazo para recorrer, né? Quando a defesa foi intimada, a defesa foi lá e disse o seguinte, dentro do prazo recursal. O réu quer recorrer e as suas razões ele vai apresentar direto no tribunal, juiz. Beleza, é isso aí mesmo, é um parágrafo só. Recurso de apelação criminal, diferente do recurso de apelação civil, é uma página. Aliás, um parágrafo, que também não deixa de ser uma página, né? Mas... interposto esse recurso, eu gosto de utilizar os termos corretos aqui, interposto o recurso, o Ministério Público é intimado, vai apresentar suas contrarrazões também no tribunal, quando o réu apresentar suas razões. E aí, o processo lá de primeira instância, ele é enviado para a segunda instância. Chegando lá no tribunal, o presidente do tribunal, ele vai intimar o réu, através do seu advogado, para que apresente as razões de apelação. As razões nada mais são do que os motivos pelos quais você quer a reforma da sentença. Ponto. Então, é lá no tribunal que você vai apresentar as suas razões de apelação. Qual a vantagem disso, Cláudio? A vantagem é que o prazo de apelação criminal é 5 dias. Então, saiu a sentença, você como advogado intimado, tem o prazo ali, já é 5 dias para interpor o recurso de apelação. Então, o parágrafo tá de boa, né? Você vai ali e depois você tem mais tempo para elaborar as suas razões de apelação. Mas o principal motivo que eu sempre falo nas nossas aulas é o fato de que você já vai conhecer o desembargador relator do recurso de apelação, vai descobrir qual é a Câmara, se nós estivermos num tribunal de justiça, ou a turma num tribunal federal. Você vai pegar essa Câmara, vai pegar aquela turma, vai fazer uma jurimetria, vai verificar qual é o entendimento daquele colegiado específico. E aí você pode construir as suas razões de apelação de acordo com o entendimento daquele colegiado. Vamos supor que o entendimento daquele colegiado é favorável a você. Boa, show! Você vai construir, vai trazer precedentes, adivinha de quem? Daquele próprio colegiado, aonde está o seu recurso de apelação. Você não vai pegar precedentes de outra turma ou outra Câmara. Agora, se o entendimento daquele colegiado
contrário a você. O que que você vai fazer? Você vai buscar naquele tribunal quais são os entendimentos, quais são as turmas, as câmaras que seriam favoráveis a você. Por quê? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina são 4 ou 5 turmas criminais, aliás, câmaras criminais. TRF4 são 2 turmas criminais que julgam processos criminais. Então, se for desfavorável, você já vai construir todas suas razões de apelação de acordo com entendimentos do tribunal que seriam favoráveis a você, e com isso você vai poder criar ali uma divergência naquele tribunal e levar a discussão ao pleno. O pleno é quando todos os desembargadores se reúnem para julgar. Aí cada tribunal tem o seu regimento interno, então tem que verificar lá como é que funciona essa questão. Mas em via de regra é isso. Não vou falar aqui do recurso de apelação, quais foram as teses, que basicamente foram as mesmas da resposta à acusação e do que o réu falou. E também não vou falar mais porque não saiu ainda a decisão, mas já tem aí contra-razões, pelo que eu sei no processo, antes desse estudo, tem razões, contra-razões do Ministério Público e também da Procuradoria a favor da manutenção da sentença, tá certo? Agora, eu quero que dar uma dica para você que é produtor rural. Veja, nesse caso, foi até recente, esse produtor rural ele já tinha um celular, já possuía, já tinha internet lá na sua propriedade, uma pequena propriedade rural, mas quando aconteceu esse ciclone, aquelas árvores todas foram caídas, ele acabou não registrando aquilo tudo. Se ele tivesse registrado por vídeo, foto, olha como aconteceu aqui, olha o que o ciclone fez, olha quantas árvores caídas, ele poderia ter apresentado essas provas com mais força no processo penal. Então, se acontecer um ciclone bomba ou qualquer outro evento climático que destrua uma região de vegetação na sua propriedade, é importantíssimo que você documente isso através de fotos e vídeos. Outra coisa que você pode fazer também é buscar e guardar relatórios. Muitos municípios e estados, quando acontece isso, eles acabam emitindo decretos ou normas que autorizem o uso daquela vegetação que caiu para a própria propriedade, tá certo? Então é importante guardar também esses decretos e toda essa documentação, deixar reunida também. Uma outra dica que você pode fazer é chamar um profissional técnico, como um engenheiro florestal, para que ele elabore um laudo técnico mostrando que realmente aquelas árvores caíram. Por quê? O profissional técnico, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, ele vai fazer esse laudo com uma ART, anotação de responsabilidade técnica. Se esse profissional ele mente nesse relatório que ele vai fazer, ele está sujeito ao crime ambiental do 69A. Então, ele não pode mentir, é considerado ali quase sim, ó, como se fosse, sabe, uma fé pública, mas não é, tem nada a ver, tá? Mas tem uma certa veracidade nesse documento que o engenheiro faz, o técnico faz, através de uma RT. Então, talvez seja importante chamar um profissional e fazer esse documento. Bom, o estudo de caso era hoje. Vocês viram a importância de saber como funciona o processo penal. É diferente de um processo civil. No processo civil, você apresenta a contestação, tem que trazer no processo civil toda a matéria de fato e de direito e toda a matéria sobre pena de preclusão. No processo penal, você não precisa trazer toda a matéria ali. Você pode se limitar às preliminares, ou se quer falar de preliminares, simplesmente falar para o juiz, juiz, vou falar tudo aqui em alegações finais e deu. No processo civil, você não arrola testemunhas na contestação. No processo penal, o momento de arrolar testemunhas é na resposta à acusação. Então, você tem que saber essas diferenças. Se fosse, acredito eu, olhando aqui agora de fora para o processo, se tivesse testemunhas de defesa nesse processo, que tivessem prestado depoimento, sido ouvidas pelo juiz, com certeza a balança teria ficado equilibrada. Como nós tivemos somente testemunhas de acusação, o que a balança fez? Caiu. E aí o juiz ele deu muito mais valor para as testemunhas
de acusação, tá certo? Esse foi o estudo de caso de hoje. Lembrando que todas as terças e sextas temos mais, e se você está na nossa lista VIP de e-mails, também pode receber esse estudo de caso com muito mais detalhes no seu e-mail.